Fala galera, meus amigos do Telegram, Thiago Cabelo, estamos de volta aí com mais um Minipod especial. É um sonho nosso de fazer mais Minipods especiais. É isso, Thiago, e hoje a gente vai conseguir fazer mais um. Espero que a gente consiga. Fala aí, Thiago, tudo bem? Fala, Dudu, beleza, cara? Pois é, cara, a gente tem essa vontade, né, cara? Vontade não falta de fazer vários Minipods especiais, que é uma coisa que eu acho que é legal até pra introduzir as pessoas no Minipod, né? Pra conhecer e tal. Como tem temas específicos, eu acho que fica mais interessante. Até pra você apresentar pra alguém, o Minipod e tal. Mas é fogo, né, Dudu? A gente sabe como é que é, não é tão fácil arrumar tempo pra isso. Mas, cara, estamos aí. Esse aqui vai ser show de bola, cara. Exatamente. Na verdade, o nosso maior problema aí é a edição, né, dos Minipods especiais, porque o Thiago edita, né, e o Thiago, na verdade, Exato. também é uma certa, não é dificuldade, mas é mais trabalhoso fazer a pauta, que eu nem acho tão trabalhoso, cara, porque muitos dos Minipods especiais, a gente tem a ideia de trazer coisas que a gente já falou no Chopp, né? Então, pra eu fazer a pauta, que eu que faço a pauta, normalmente não é tão problema. O Thiago edita, né? E o Thiago tem, cara, também ele tá com muito atolado de coisa, né, cara? Muitos projetos bacanas e maneiros e tal. Então, mas, cara, eu tô com uma esperança bacana, porque a gente recebeu aqui a ajuda de um anjo aí que vai nos ajudar aí, cara, que é o nosso querido João Gouveia, né, cara? Fala, João, tudo beleza, cara? Como é que você tá aí, cara? Tudo certo, Eduardo. Fala aí, Thiago, tudo bom? Falar contigo de novo. Beleza, cara. É isso aí, rapaz. Fui convocado, fui alçado ao cargo de anjo aí, rapaz. Só que eu não sei qual é a casta. Tem que ser asa grande pra me segurar no ar, hein? Mas é isso aí, pô. Obrigado pelo convite. Espero estar à altura dos comentários aí e poder ajudar a gente aí a ter mais Eduardo e mais Thiago aí nos minipods especiais. Não, com certeza o João está à altura, não só para comentar sobre o assunto, né? Que o João é um literato, né, cara? Um cara que, porra, conhece bastante literatura, se empenha na literatura, tanto leitura quanto escrita. A gente já conhece o João, já tem muito tempo e tal. E também, né, parte da edição. A gente tem que lembrar aí que o João, ele tem 2 podcasts, né, João? Você pode falar um pouco sobre eles? Isso, são podcasts originados de canais, né? Terra de Gigantes, seu canal antigo lá que eu fiz na pandemia sobre séries e filmes, né? Que a gente, atualmente, a produção desse canal são os podcasts sobre filmes antigos, filmes que estão aí em voga, né? O mais recente é o de Pecadores, que bateu o recorde de indicações ao Oscar aí, né? Tem no Spotify e no YouTube. E o Literanálise, que aí é um canal sobre literatura e tudo mais, com resenhas de contos e livros, que também tem podcast com entrevista, inclusive entrevistei lá o Eduardo e o Thiago também. Uhum. Né, eu já tive no nos Spotify. 2, na verdade, né? Já tive nos Exato, 2, né? já esteve nos 2. Só falta o Thiago agora de bater o papo sobre filmes ali. A gente vai marcar uma live com ele lá. Vamos deixar todos os links aí nos comentários aí dos trabalhos do João. Confiram, sigam lá ele nos podcasts, porque os dois são excelentes, né? Então, se ele tem análise com Terra de Gigantes. E que bom que o João se juntou a nós aí, né, Thiago, pra esse papo aí. E sobre o que vamos falar hoje, Thiago Cabelo? Então, nesse Cara, vamos falar finalmente. sobre Espada e Feitiçaria, cara, um subgênero de literatura fantástica. A gente vai falar bastante sobre origem, né, cara, os autores, as obras, e vai ser um papo legal, cara. A gente fez esse Chopp literário, já, cara, nem sei quando é que foi, não sei nem se foi o ano passado ou retrasado, porque a gente já perde noção do tempo completamente, Exato. Né, cara? E a gente, claro, a gente sabe que aqui nós temos vários leitores de fantasia, né, de alta fantasia, galera que curte o Tolkien e tal, mas existe esse subgênero da fantasia que é a espada e feitiçaria, que é muito querido pela galera, né? E muita gente até teve vontade de escrever espada e feitiçaria. É claro que a gente vai falar bastante aqui sobre essas questões de gênero, subgênero literário e tal. E no final das contas não importa tanto, mas importa pra gente trocar uma ideia sobre essas obras, né, cara? Exato. Que a gente curte. Eu adoro espada e feitiçaria, né? E aí, cara, eu já aproveito pra perguntar pra vocês, começando pelo Thiago aí, cara, como é que você conheceu, Thiago, qual foi o seu primeiro... Eu vou ser o último a falar. O primeiro contato aí com o gênero, esse subgênero aí da espada e feitiçaria, que eu sei que você gosta pra caramba, e o que fez você gostar? Cara, eu acho que foi o próprio Conan, cara, se eu não me engano, o primeiro contato que eu tive foi com Conan, nunca foi um personagem que eu acompanhei muito e tal, mas eu acho que foi o primeiro contato que eu tive. Eu li também o Elric, né? Faz bastante tempo, cara, que eu li. Eu Falaremos dele, livro... Elric de Menibone, né? Isso. Cara, mas eu acho que o RPG, ele conversa muito com espada e feitiçaria, né? Por mais que a gente fale que é altasia e tal, mas eu acho que o RPG, o universo ali criado, né, cara, no RPG, ele tem muito do espada e feitiçaria, né, cara? Isso. Então, eu acho que ali é o
maior contato e minha paixão veio dali mesmo. Exatamente. João, você, cara, como é que você... Então, será que foi o RPG? Não sei como é que vocês classificam. Eu acho que o meu foi os livros-jogos do Ian Livingstone lá, começando pelo Feiticeiro da Montanha de Fogo. Né? Ele desencavou isso e desbloqueou minha memória minha aí, cara. O Feiticeiro da Montanha de Fogo é justamente um cara lá, um guerreiro que tem que derrotar um feiticeiro, né? Já tá no nome dizendo. Tem a Cidadela do Caos também, que é muito parecida, a pegada, e tem o Floresta da Destruição. Eu jogava muito, cara. Eu era meio... No meu prédio não tinha play, assim. O play eu tinha que jogar no prédio dos outros, então eu ficava muito tempo em casa sozinho. E os livros-jogos, cara, foram realmente, acho que foi meu batismo aí na espada de feitiçaria. Muito bom. Que legal. Muito bom, cara. Vamos começar então a falar um pouco sobre o gênero em si, cara. Como é que ele surgiu? Primeiro, falar da própria literatura fantástica. Esse termo, literatura fantástica, surgiu no século XIX, para quem não conhece, para classificar essa coisa dos gêneros literários, né? O século XIX foi muito marcante. Claro, a prensa de Gutenberg se já tem lá desde 1400 e pouco e tal, né? Mas, sobretudo, a partir da Revolução Científica, né? Da própria Revolução Industrial, das próprias inovações, o fato de você ter meios de transporte mais rápidos, toda a questão comercial se tornou mais viável no final do século XIX, né? E também a literatura não foi diferente disso, né? Você começou a ter uma produção de livros também muito maior, e aí você começou a ter essa produção e você começa justamente a ter essas classificações, né? Para você, comercialmente falando, né? Para você separar uma coisa da outra e tudo, né? E aí, beleza, isso aí, a questão do gênero, e aí nós temos também a ascensão nessa época da literatura especulativa, galera. O que é literatura especulativa? Quer dizer, essa literatura que a gente escuta. A literatura tem muito aquela coisa do mainstream também, né? Literatura que é uma reflexão, muitas vezes uma literatura mais realista, mas a literatura especulativa é aquela coisa que puxa pro fantástico, literatura fantástica, a ficção científica, né, cara? A literatura de algo que não existe, algo que é mais onírico, mais fantástico, a gente chama de literatura especulativa, né? E ela começou a crescer, na verdade, claro, também no século XIX, mas muita parte dos anos 20 com as revistas pulp, né? Quando a gente já falou várias vezes nos mini-pods, Thiago, das revistas pulp, do fenômeno das revistas pulp, mas é sempre bom eu voltar aqui pra lembrar que os anos 20, cara, nos anos 10, né, no final do século XIX, agora tem que pensar, mesmo nos anos 20 ali, qual é a mídia que você tinha? Basicamente era a mídia impressa, né, cara? Porque você pensa assim, né? A televisão não existia, tá? O cinema você ia, né, nos anos 20 até nem ia, né? Mas pros anos 30 você começava a ir de vez em quando. E o rádio, que se tornou forte nos anos 30 e 40, nem todas as casas tinham rádio. Então, o único meio de você consumir esse tipo de produto era por meio da literatura, da mídia escrita, né? E aí vocês podem observar que a literatura, né, quer dizer, as revistas pulp cresceram muito nesse período, porque era uma demanda que a galera tinha, né? Você vê que, os livros, né, existia muito preconceito com esse tipo de literatura. Só lá na frente que o Tolkien vai quebrar um pouco esse preconceito. Então, mas só que existia muita demanda. Os próprios gibis, né, cara, pra galera mais jovem e tal. Então, a gente pensa muito na literatura pulp com Lovecraft, com Asimov, com esses grandes nomes, mas literatura pulp, cara, essas revistas pulp tinha muita porcaria também, cara. No próprio século XIX tinha aqueles folhetins, até o nome folhetim hoje em dia até é visto como uma coisa menor, né? A literatura é menor, a literatura de folhetim, porque era publicada nos jornais também. Não, isso no mundo inteiro, não só lá fora, mas no Brasil também, né? Era publicado nos jornais. E na Inglaterra, por exemplo, eram chamados, essas histórias muitas vezes, tem até uma série com esse nome, né? Eram chamados de Penny Dreadful. Quer dizer, que eram histórias que eram de baixa qualidade, custavam um penny, né? Que era tipo seria uma moeda de centavo, tudo. Então, foi surgindo nessa época, mais as origens da literatura fantástica, e queria escutar você também num ponto, Thiago, ela remonta muito antes disso, né, cara? A gente pode dizer, Thiago, que a Ilíada, a Odisseia, a gente pode considerar literatura fantástica, cara, sem precisar encaixar no gênero? Então, Dudu, cara, eu acredito assim, o que acontece, né? É muito pelo menos uma inspiração no tempo. Então, tem que se deslocar no tempo, eu acredito. Porque, assim, pros gregos, aquilo ali não era nada de fantástico. Aquilo ali era realmente o que acontecia, né? Aquilo ali é tudo verdade. Claro que hoje, eu acho que acho que tanto a Ilíada, quanto a Odisseia, quanto os outros, a gente vai ter vários aí, né, cara? Mahabharata, eu não lembro, não sei como é que fala isso aí mesmo.
Isso na mitologia indiana, né, cara? Isso. E outros livros que tratam de mitologias, né, foram com certeza inspiração para a fantasia que a gente conhece hoje, né? Não tem como fugir disso. O próprio Tolkien se baseou muito na mitologia nórdica, né, cara, para criar o Senhor dos Anéis. Então, assim, eu acho que esses livros, tanto a Odisseia quanto a Ilíada, ele trouxe as ideias para se criar mundos fantásticos. Então, eu acho que é muito baseado, eu acho que teve muita influência. Mas é claro que a gente tem que pensar também que quando a Odisseia foi escrita, quando a Ilíada foi escrita, eles não eram considerados fantásticos, né? Eles eram realmente, aquilo ali era verdade para os caras. Absurdo, né? Mas, eu citei, Thiago, a Ilíada e a Odisseia, porque a Ilíada e a Odisseia me fazem lembrar, na verdade, foi inspiração para várias histórias de um livro que eu não li a Ilíada e a Odisseia, mas li tudo, né, das Mil e Uma Noites, e tem muita coisa, cara, das Mil e Uma Noites que foram inspiradas na Ilíada, principalmente na Odisseia, Thiago. E ali você vê que, cara, as Mil e Uma Noites são histórias fantásticas, cara, algumas são um pouco mais, outras são um pouco menos, né, mas basta você olhar ali as viagens de Simba, né, com, o pássaro gigante do Rock lá, tal, o Ciclopes, que também tem uma história muito parecida com que o Odisseu. Eu ia falar Ulisses, mas tem que tomar cuidado, senão o Thiago briga com a gente, se falar Ulisses. Quer dizer, aquela história da ilha, né, que o Odisseu escapa do Ciclopes, tem essa história praticamente igual ali com o Simba e tudo, e tem muitas histórias que são realmente histórias de fantasia e que inspiraram, cara, não só a literatura fantástica, como a espada e feitiçaria. Por exemplo, as histórias do Conan, né, foram muito inspiradas nas Mil e Uma Noites. Tem várias aventuras do Conan, tanto canônicas, quer dizer, tanto escritas pelo Robert Howard, quanto escritas por roteiristas posteriores, quanto a galera dos quadrinhos e tal, que foram inspirados aí nessas histórias orientais, das Mil e Uma Noites e tal. Eu tô falando isso porque realmente o sabor que você tem ao ler uma história dessa é o sabor de fantasia, né? Apesar de que isso, né, eu tava falando de hoje em dia, do século XIX, mas você voltar, sei lá, 1000 anos, 2000 anos do passado, você vai encontrar lá pelo menos digamos assim, uma semente dessa literatura fantástica. E aí a gente dá um salto de novo aqui para os anos 30, né? A gente chegando então aqui à espada e feitiçaria. Aí você tem todo um ambiente cultural ali que proporcionou esse tipo de aventura, né, da espada e feitiçaria, aventura da literatura fantástica, o subgênero da espada e feitiçaria, que era aquele ambiente cultural da Grande Depressão, né, que levava a histórias mais intimistas, histórias mais pessoais. Você pensa que a alta aventura épica, como se fosse um Senhor dos Anéis, tem aquelas histórias, aquelas aventuras, aquelas demandas para salvar o mundo, né, enquanto, em geral, vamos falar mais detalhar um pouco mais pra frente, espada e feitiçaria muitas vezes são buscas pessoais, missões pessoais do protagonista, né, e tal. Tem muita violência envolvida, né, cara. Então isso é uma das coisas que a gente pode pontuar aí. Eu queria só lembrar, além dessas influências aí, como a gente falou, da Ilíada, da Odisseia e tudo mais, nem tão antigo quanto essas, mas tem também o poema do Beowulf também, né, que tem essa pegada mais medieval, mais fantástica, né, e também influenciou, inclusive, o Tolkien e outros tantos aí também. Sim. Sim, se você for pegar... É isso aí, João. Se você for pegar essa questão mitológica, você vai muito, mas muito longe, né? Eu estudei bastante... Essa tua pontuação foi perfeita, cara, porque eu estudei bastante sobre mitologia nórdica para escrever o Paraíso Perdido, né? Quando o terceiro Filhos do Éden. E ali você estuda a partir dessa coleção de poemas que são os Eddas, né? Que são muito parecidos, Thiago, com a própria Ilíada, no sentido que a literatura e mitologia se confundem. Entende o que eu tô falando? Quer dizer, você não fica naquele ambiente ali, bem... Pra eles era religioso, mas na verdade não foi um profeta que escreveu, foi um poeta. É muito interessante. E, cara, e aquilo ali, cara, é também mega fantástico, né? Não só o Beowulf, João, como o Anel dos Nibelungos, né? Aquilo tudo, depois mais pra frente o Círculo Arturiano, que é inspirado, né? A história do Siegfried do Dragão, não tem nada mais fantástico, mais alta fantasia do que aquilo. Não acho que seja espada e feitiçaria, mas alta fantasia com certeza. Então, realmente a mitologia é uma grande inspiração aí pra literatura fantástica, né? E aí, um dos gêneros, os subgêneros que caiu nas graças do público, nas revistas pulp, aqui pulando pra revista pulp, foi justamente a espada e feitiçaria, que geralmente, né, você
tinha um herói uma missão que não era pra salvar o mundo, mas como eu tava dizendo antes, é para obter um tesouro, salvar uma pessoa, quer dizer, uma busca pessoal. Muitas vezes tinha um vilão que era um mago, um bruxo, e a magia nesse cenário, isso é interessante também, né? Enquanto na alta fantasia, a magia é encarada, muitas vezes, membros do grupo, né? Você vai no... A gente faz a paralelo aqui que é mais fácil, que é com o Tolkien, né? Você vê que o Gandalf é um grande mago, ele fazia parte do grupo, tinha a magia boa dele, né? Os próprios elfos têm a magia, né? No próprio sangue e tal. Então a magia, ela é vista... Existe a magia... É uma força natural, né? Existe a bruxaria também, mas a magia não necessariamente é maligna, depende de como você utiliza. Isso na alta fantasia. Na espada e feitiçaria, Thiago e João, a magia ela é necessariamente corrupta, cara. Então, assim, isso você vê muito também, ela te corrompe, né, cara? Ela te retorce, como é propriamente o caso do Conan, né? Que você vê que ele tinha muito medo de magia. Eu não lembro no Conan nenhum mago que seja... Tem um personagem amigo do Conan que utilizava magia porque tinha sido escravo de um mago, mas ele não é um mago, né, cara? Então os magos nessa magia, ela demanda um tipo de esforço que te leva, né, à corrupção e à ambição e tal. Então isso é uma das inspirações, né? E também dessa inspiração histórica, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o próprio Robert Howard, ele faz muitos paralelos ele das nações iborianas, das nações do mundo Conan. Eu vou entrar isso em detalhes quando a gente falar de Robert Howard. Faz um paralelo com as nações da Terra, né? Como o Egito, né? A China, enfim, a Inglaterra, como se fosse a Aquilônia, aquela coisa toda. Então, esse gênero, como caiu nas graças, começou a ser replicado, né? Dando origem a esse gênero único aí que é a espada de feitiçaria. Porém, quer dizer, o nome em si, né, vamos para a etimologia aqui, que é o termo, só foi ser cunhado muito mais para frente, né, nos anos 60, mais precisamente em 61, né, no fanzine Amra. Amra, por acaso, para os fãs do Conan aí, ele é o nome do Conan, o nome que o Conan adotou quando era pirata. Amra, o leão. Aliás, numa época que ele tinha as aventuras lá com a Belit, que é a rainha da Costa Negra, ele é chamado de Amra, o leão. Então, tinha esse fanzine, e aí o famoso escritor, que você já citou aí, Thiago, o Michael Moorcock, ele propôs um nome pro gênero, fantasia épica, tá? E aí veio lá o outro autor, quer dizer, o Michael Moorcock é britânico, daí veio o Fritz Leiber, que é o autor americano, vamos falar sobre o Fritz Leiber aqui também, e aí ele falou, não, tem um slogan melhor, espada e feitiçaria, e aí ficou, a partir de 61, com a publicação eu decido esse fanzine, né? Uma outra característica da espada e feitiçaria que eu acho um barato, cara, assim, eu até trago isso para minhas obras, é esse flerte com a ciência, cara. Então, assim, a espada e feitiçaria, ela tem essa coisa de, por exemplo, né, enquanto no Tolkien você tem lá os dragões, né, cara, você tem uma criação do mundo totalmente fantástica, assim, muito mística, mágica e tal, né? Aqui, no próprio mundo do Conan, você tem uma criação do mundo meio científica, né? Ainda existe alguns dinossauros, não tem dragões, mas tem os dinossauros, às vezes aparecem uns caras voando de pterodátilo, sabe? Umas coisas assim meio da pré-história antiga, né? Tem essa coisa, né, que eles não ignoram essas leis científicas. Tem uma aventura, um excelente exemplo disso é uma aventura do Conan em que tem a história de um obelisco, né? Essa aventura, inclusive, essa história nem é do Robert Howard, se eu não me engano, do Sprague de Camp. Então, Conan, ele é um dos... tá fazendo uma escolta de um grupo e tal, e aí um cara que o contrata, né, o Duke Feng, até lembrei de cabeça aqui o nome. O Duke Feng, ele chama, claro que está querendo armar uma emboscada pro Conan se ele saber, e ele chama o Conan, fala só, cara, lá daqui a alguns quilômetros ali de noite tem um monolito, né, em que debaixo desse monolito tem um tesouro, né, então vamos lá, tal, só que eu sou um cara meio fraco, tudo, você vem comigo, mas coloca a sua armadura de aço e tal. Quando eles chegam perto do monolito, o monolito, na verdade, ele é de imã, né, é feito com uma espécie de um imã muito... E aí ele vai pegar, ele fica preso, fica colado no monolito, que né? Foda. E aí, enfim, eu não vou dar detalhes, mas eu tô falando pra dizer que tem esse flavor, quer dizer, tem esse sabor do flerte com a ciência, cara, que eu acho maneiro, quer dizer que, enfim, em geral mesmo. Usa, né? A gente vai falar também de um dos ícones, né? Logo aqui à frente também da espada de feitiçaria, que é o Princesa de Marte, né? Do Edgar Rice Burroughs, que também é coisa de Marte, da ciência e tal. A ciência é toda cagada porque ele não tinha os princípios básicos de conhecer o que é Marte. Mas existe essa intenção, né? O que é muito
muito bacana também, né, cara? Uma outra característica que a gente pode citar aí, cara, essa coisa de heróis muito individualistas, bem ao estilo, você sabe que também era uma época em que era a época do noir, né, cara? E o noir, ele não pariu, mas ele, como dizer assim, ele supervalorizou os anti-heróis. Os anti-heróis não no sentido que os caras são... O anti-herói não é aquele cara ruim, não. Mas é o cara individualista, né? O anti-herói clássico é o detetive, aquele detetive noir, entendeu? Que tá procurando um ganho pessoal, né? Pô, os personagens quase todos do Humphrey Bogart ali eram anti-heróis nesse sentido, né? O cara, não quero me envolver. Lembra do Casablanca? Não quero me envolver na guerra aí e tal. Não sou idealista. Eu quero minha grana aqui pra manter o meu negócio e tal. Enfim. Então, esses heróis mais individualistas e até os anti-heróis, enfim, é uma característica nessas aventuras violentas, cheias de ação, os cenários exóticos e muitas vezes decadentes, pensando na Grande Depressão e tal. Então eu acho... A gente já falou sobre isso aqui, né, Thiago? Eu acho impressionante como é que essa coisa do espírito do tempo, né? Como é que isso aí influencia a arte, cara. Eu acho esses movimentos históricos, cara, e artísticos, eu acho demais de estudar. E é muito isso mesmo, né, Dudu? Porque, pra tu ver, ó, como o fato de estar na época ali, né, onde essa coisa do anti-herói, que também, Dudu, se ele for para pensar, a própria época ali, né, cara, Grande Depressão e tudo mais, eu acho que fazia também com essa visão mais pessimista do mundo, né? Então é bem diferente do que o pessoal tinha da ideia do grande herói e tal. Então acho que isso acaba influenciando a arte. Claro, né, cara? A arte é influenciada pela sociedade, né? Exatamente. Então vamos, assim, falar um pouquinho sobre esses expoentes aí que é sempre bom a turma conhecer, né? Os expoentes da espada e feitiçaria. E o primeiro deles, né, que pelo menos é colocado como primeiro, não o primeiro que nomeou, mas o primeiro que talvez tenha sido uma história de espada e feitiçaria, é o Edgar Rice Burroughs. Vocês sabem quem é o Edgar Rice Burroughs? Já ouviram falar dele? Eu já. ouvi. Não é o cara da Princesa de Marte, não é? Mas o Edgar Rice Burroughs, ele é muito mais conhecido pelo Tarzan. Pelo Tarzan, tô ligado. Então, assim, ele é um cara... Mas o Tarzan não é, né, cara, espada e feitiçaria. Nada. Ele é puta conhecido, mas não é espada e feitiçaria, né? Daí que é curioso, entendeu, Thiago? Porque a galera conhece muito mais pelo Tarzan, né, cara? E até dá um bug, né? Pô, o cara escreveu Tarzan e escreveu espada e feitiçaria. Ele, então, resumidamente aqui, né, ele tem essa coisa de trazer, né, o Edgar Rice Burroughs, ele americano, nasceu em Chicago, 1875, né? Ele tentou se alistar nas Forças Armadas, não conseguiu, foi diagnosticado com um problema no coração e tal. Mas essa paixão pelo militarismo, né, levou ele a criar esse personagem John Carter, né, que é o protagonista da maioria dessas histórias, dessa série de histórias e tal, que é um veterano da Guerra Civil Americana e tal. Então a primeira aparição do John Carter, né, ela é justamente no livro que é A Princesa de Marte, tá? Que foi escrito em 1912. E o que é A Princesa de Marte? É curioso porque a gente, no final do século XIX, no final do século XIX aconteceu uma porrada de coisa, né? Acho que eu já falei várias vezes no final do século XIX aqui. Mas teve um malandro lá, um observador que viu canais em Marte, né? Justamente por causa da revolução científica, telescópios mais potentes e tal. Então ele viu os canais em Marte e chegou à conclusão de que os canais eram artificiais, que alguém teria que ter feito aqueles canais. Hoje, assim, não só há muito tempo a gente sabe que não. E aí, quando isso veio a público, né, pela imprensa, obviamente que ele falou, se os canais são artificiais, então a conclusão lógica é que existe vida em Marte, né, cara? Que existem os marcianos. Claro. E daí que surgiu toda essa mítica em torno dos marcianos, etc. Tudo. E nesse período, em 1912, ele não tinha essa informação, né, de que os canais eram naturais de Marte, né? Então, o Edgar Rice Burroughs utilizou essa história, essa parada que era falado, marciano, para criar uma aventura e que tá nesse livro, A Princesa de Marte. Inclusive, o livro tem pela Aleph, né, que tiver curiosidade de comprar, um livro bem bacana, que é a história desse veterano da Guerra Civil, e o livro, inclusive, começa de uma maneira, parece que você tá vendo a história de faroeste mesmo, né? E aí ele, pra fugir dos índios, acho que é dos índios que ele tava fugindo, não sei, dos inimigos lá, não sei se eram índios, se eram mexicanos, realmente não sei quem era, não tô lembrando quem era. Ele entra numa caverna, e essa caverna, ela tem alguma coisa de místico, que não explica, tá? Então, por isso que não dá pra saber se bem é ficção científica, entendeu? Se é ficção científica ou se é por isso que é mais classificado como fantasia, né? Espada e feitiçaria, né? E aí
ele é transportado para Marte. Quando ele chega em Marte, ele encontra a civilização que o Rice Burroughs idealiza para essa história, né? Que é os marcianos, são maiores, né, cara? São, enfim. E aí, como a gravidade é diferente em Marte, apesar de pequenininho, né, menor do que os marcianos, o John Carter, ele consegue pular alto, sabe, cara? É muito forte, apesar do tamanho e tal. Então ele ele tem contato ali com uma civilização, quase como se ele estivesse tendo contato, talvez um paralelo, assim, meio com, tipo Dança com Lobos, sabe, cara? Que o cara vai pra uma tribo que não conhece, e no caso do Dança com Lobos tem contato com os índios e tal, né? E, enfim, toma contato com outra cultura, etc. Então tem um pouco desse espírito aí. E aí tem então ele passa aí um tempo em Marte, vivendo em Marte, né? Tem uma guerra lá entre duas facções, etc. Tudo, depois ele volta pra Terra, através da mesma caverna e tal, e assim termina a história. Mas esse foi o livro que eu li, mas que é até pouco conhecido aqui no Brasil. Lá fora são 11 livros, cara, sobre essa série, que aliás é chamada de Barsoom, se eu não me engano. Barsoom, que é o nome de Marte, né? O nome que os marcianos dão pra Marte, né? Então são 11 livros, né? Que é coisa pra caramba, que foram publicados justamente entre 1912 e 1942, cara. Então, assim, é muita coisa, e ele é considerado aí o pontapé inicial pra essas histórias de espada e feitiçaria, porque tem essa coisa, né? Das lutas e coisa toda, né? E aí fica naquele limbo entre a ficção científica e a fantasia, acaba sendo classificado como espada e feitiçaria. Cara, eu conhecia ele, assim, eu conhecia muito o Tarzan, né? Uhum. A gente era moleque, tinha até a série de televisão lá, mas, cara, porra, eu só fui descobrir que ele era o criador do Tarzan muito pra frente. E eu sei que o Princesa de Marte é bem conhecido, né, cara? Engraçado, eu acho que na literatura, o Princesa de Marte acho que tem mais sucesso do que o próprio Tarzan, não? Eu não sei, realmente o Tarzan, ele ficou... Eu conheço pouca gente que leu o Tarzan. Então. Ele ficou muito conhecido pelos filmes, né? Exato. Teve um filme muito antigo do Tarzan, acredito que tenha sido pela Universal, que lançou esse filme. Eu acho que foi pela Universal, porque quando eu fui no estúdio da Universal, quando eu era moleque, lá em Los Angeles, cara, era antes de ter esse estúdio da MGM e tal, cara, tinha um pedaço porque na época, porque assim, hoje em dia, os estúdios, você vai na MGM, vai na Universal de Orlando e tal, cara, aquilo ali, parque de diversão, né, cara? Sabe? Sim. Uhum. A Universal de Los Angeles, quando eu fui, isso nos anos 80, era onde faziam os filmes, entendeu, cara? E aí você tinha um tour por dentro da parada. Carrinho, o cara vai, né, com microfone, etc. A gente passava por um lado ali que tinha meu irmão, um pedaço de bosque, um troço assim muito pequeno, e aí o cara falava, não me esqueço, falava, olha só, nesse local aqui foi filmado o primeiro Tarzan, que eu acho que é de, tipo, 1930, 1920, um negócio assim, muito antigo. Mas, claro, era um troço micro, entendeu? Não sei como é que era o filme. Sim. Então já foi filmado, já foi adaptado, e aí ficou conhecido pelo cinema, né, o Tarzan. Na nossa geração... Exato, Nossa geração foi a da... como é que é? Greystoke, não é isso? Greystoke, a lenda de Tarzan, que era com o Christopher Lambert. Não sei se vocês lembram disso, cara. Isso mesmo, cara. O João, que gosta das velharias do cinema, também talvez vai lembrar. E a gente teve o desenho também, né? Não, teve o desenho e tal, etc. Mas o Greystoke foi... O Greystoke, inclusive, é interessante porque ele é... Eu já li o livro do Tarzan, e o Greystoke, ele é bem próximo, assim, do que o livro, né? Mesmo? Porque a maioria, o cara não tá preocupado em contar muita história, né? Essas aventuras antigas, seriado, tá mais preocupado em contar sobre o Tarzan, né? As aventuras, as lutas contra os bichos e tal, né? Enfim, mas aí, quer dizer, e aí e eu não sei se na literatura provavelmente é mais conhecido, mas definitivamente lá fora, com certeza Thiago, porque são 11 livros, né, cara? O cara publicar 11 livros... uma série enorme, né? Então, eu não sei, mas eu não sei se perdurou tanto, se até hoje, sabe? Que nem o Princesa de Marte, ele é falado até hoje, né? O Tarzan, o personagem dura, mas eu não... Os livros, cara, o que a gente tem de tradução, entendeu? Sim, tem a tradução do Tarzan mesmo, do livro principal, né? Isso existe no Brasil. Sim. Por algumas editoras, mas, né? E tivemos também, eu não sei te dizer, realmente não sei te dizer, Thiago, se isso é uma parada que é falada até hoje ou se voltou à baila por causa do filme, né? Teve um filme de 2000 e pouco, se eu não me engano, que é a Princesa de Marte, justamente, né? Que chama de... é verdade. Mas será que foi resgatado por causa do filme? É provável, né? É John Carter, né? Eu acho que o nome do filme é John Carter, eu acho, uma coisa assim. Que é um filme bem fraquinho, infelizmente é um filme fraco, mas que
Eu assisti, assim, é um pouco fraco e tal, mas é engraçado. Tem só pra encerrar aqui a história Precisa de Marte. Eu acho engraçado, cara, porque tem uma cultura antiga, né, cara? Porra, o cara escreveu a parada em 1910, né, cara? Então, o cara o cara envolvido em guerra civil e tal. Então tem umas coisas até engraçadas, né? Porque o cara tem uma cena lá que ficou na minha cabeça que ele chega lá em Marte, né? E aí o marciano, ele não fala a língua dos marcianos, né? E aí um marciano fica zombando dele, né? Então ele fala assim, olha, então quando ele fez isso, eu fiz o que qualquer cavaleiro civilizado faria numa situação dessa. Dei um soco na cara dele. Então assim... Cara, achei engraçado, cara, porque é uma cultura de outro tempo, né, cara? Tipo, meio do faroeste, né, porra? E o cara fala como se fosse uma parada normal, né, cara? O cara... Não, e eu pensei aqui que é interessante porque por mais que a gente saiba que hoje Marte não tem atmosfera, enfim, mas como se o cara já viajou no tempo, estando numa caverna, nada impede que ele viaje no tempo não, já que ele viajou para Marte estando numa caverna, né? Nada impede dele viajar no tempo também, voltar milhões de anos atrás de Marte, exato, ou para frente, onde Marte tem uma atmosfera e tudo mais, né? Sim, não, mas exato. Não é sendo o único furo, não, assim, mas não é furo, né? Porque é fantasia, esse que é o ponto, né? Eu acho que tem esse lado, né? Então, temos aí esse pontapé aí com a Princesa de Marte, com o Edgar Rice Burroughs. É um outro cara que ele veio nessa esteira, o Fritz Leiber, tá? Galera que joga RPG já ouviu falar dele. O pessoal que tá nos escutando aqui, que não joga RPG, que às vezes alguns são escritores, outros nem são escritores, provavelmente não conhece o Fritz Leiber, né? E ele também é considerado os pais do espada de feitiçaria. Ele americano, nasceu em Chicago em 1910, né? Ele escreveu muita coisa. Cara, além de espada de feitiçaria, escreveu... teve uma carreira muito longa, cara. Escreveu terror, ficção científica, mistério e tal. E ele é mais conhecido, cara, pelas suas aventuras do herói, o Frage, eu acho que chama assim Frage, é o Bárbaro, né? E o ladrão, né? O Grey Mouser, né? Que é o... Mouser acho que é tipo rato, né, cara? Um rato cinzento, deve ser. Eu li uma história muito legal, cara, do Fritz Leiber dentro desse universo, que saiu do Brasil, um conto, cara, que tá no livro, uma coletânea, que saiu pela Melhoramento, chamada Encantamentos, o nome da coletânea, organizada pelo Asimov. Encantamentos, você dá pra encontrar em sebo, fácil. Encantamentos, os mundos mágicos da fantasia. Quer dizer, o Asimov, ele faz a seleção de alguns contos, cara, todos contos espetaculares, cara, de fantasia no caso, né? E um deles é acho que a Princesa da Neve, as Princesas do Gelo, uma coisa assim. Tô tentando lembrar aqui. As Mulheres da Neve. O Fritz Leiber, As Mulheres da Neve. É um conto sobre esses dois personagens, o Bárbaro e o Ladrão, né? E o conto é excelente e tal, mas lá fora, de novo, ele assim, é muitíssimo conhecido. E o mundo que ele criou, que chama-se Nehrum. Eu lembro porque tem uma das mitologias do Legends and Lore, do AD&D segunda edição. Então o Nehrum, ele um mundo assim, muito bem detalhado, inclusive virou um módulo de AD&D chamado City of Lankhmar, quer dizer, é um módulo que mostra a cidade inteira, né, cara, o módulo especifica a cidade, com mapas, como é que funciona e tal, e tem, cara, toda uma coisa assim de Conan também, sabe, cara, tipo, por quê? Que eu tô falando de Conan? Porque eu faço paralelo de novo com Tolkien, né, com o Senhor dos Anéis. O mundo da Terra-média, ele é um mundo um pouco soturno, cara, um pouco abandonado na Terceira Era, sabe? E quando você vai voltando nas eras, Primeira Era nem se fala, Segunda Era é épica, cara, com grandes heróis e tal, aqui, né? Enquanto tanto nas cidades do Conan, quanto aqui como na cidade de Lankhmar e tal, você sente essa coisa da espada de feitiçaria, porque a cidade, ela, sabe, Thiago, tem as guildas de ladrão, sabe, tá? As torres de feitiçaria, aí tem lá as confrarias dos magos, entendeu, cara? É uma coisa muito mais, sei lá como é que pode falar... Tem mais coisa acontecendo, Dudu, eu sinto muito, assim, no Espada de Feitiçaria também, principalmente pelo falar mais do Lankhmar, talvez, que é uma parada mais, como é que se fala? Mais urbana, cara, sabe? Não tem tanta coisa... Que nem, o Lankhmar é basicamente uma cidade mesmo, cara. Sim. Assim, é um módulo inteiro que é uma cidade. Isso então. Na Terra-média, tu não vê isso, né? Tu vê assim, por mais que tenha lá a cidade, tem Gondor e tal, mas, cara, as cidades, elas fazem parte ali
do mundo, mas não existe aventuras urbanas, sabe? No Tolkien. Sim, Tudo acontece, são grandes acontecimentos e tal, mas é tudo muito grandioso. Só que eu acho que perde um pouco nesse caso, aí eu acho que o Espada de Feitiçaria acaba ganhando, que dá mais fica mais crível, sabe? O universo, cara, porque, cara, tem as pessoas morando lá e tem as coisas acontecendo na cidade, né? E aí eu acho que o RPG se baseou bastante nisso também, né, cara? A gente vai ver, pô, a caixa de Waterdeep, pô, tu tem ali várias cidades depois que foram lançadas no RPG, que, cara, que tu pode fazer uma campanha inteira dentro de uma cidade só. Claro, cara. Sabe? Não, e entendi o que você falou, Thiago, concordo da questão urbana, mas eu não acho que seja só isso, porque pensa bem, assim, tem muita aventura que também é invadindo túmulo, calabouço, entendeu? Cara, invadindo ruína, cidades perdidas, né, que já foram, né, já estão, né, numa cidade, o centro da cidade e tal. Mas você pensa bem, assim, se no Tolkien os caras entram numa calabouço, o calabouço tem toda uma história que tá ligada à grande história principal. Cara, isso não é crítica, galera, assim, porra, eu acho foda isso também, tá? Sim, agora, claro. Quando um cara desse da Espada de Feitiçaria entra no calabouço, ele não sabe o que vai encontrar. Porra, tem uma civilização, de repente pode ter uma outra civilização ali que veio. Eles não têm controle sobre o mundo, entendeu, cara? Sim. Né, entendeu? Os caras, a impressão é que um Gandalf, um Legolas, um Aragorn, esses caras estão um nível tão épico que eles sabem tudo, né, cara? Eles são quase que heróis, né? Exato, eu ia falar exato. deuses, mas tipo, heróis meio que semideuses, né? Heróis têm essa coisa de semideus, né? Os caras sabem mais ou menos, tem uma noção de tudo, né? Já na Espada de Feitiçaria, o herói é só um grãozinho de areia, cara, sabe? Uma gota no oceano, sabe? Eu acho que é bem por aí, como você falou, como tem esse mote principal, como o Thiago falou também, né? Como tem esse mote principal, mais grandioso e tudo mais, como você falou, todas as quests, vamos dizer assim, vão estar sempre linkadas com alguma coisa superior, vão estar sempre fazer parte, mesmo que secundárias, mas fazer parte de um tronco principal, que é aquela coisa mais mitológica daquilo tudo. A Espada de Feitiçaria, ele é mais, para quem joga, né, aquele jogo de mundo aberto, né? Você tem diversas possibilidades, o personagem não tá preso à trama. Ele tá explorando o mundo como você, né? Então, assim, eu acho que é até interessante para você, como você falou, não falou nada criticando, mas você deixa um mundo mais surpreendente. Porque, principalmente para quem escrevia nessa época semanalmente, ou em folhetins, ou em periódicos, né? Diferentemente de livros, a gente sabe que o Howard escreveu livro, mas tem livros, né? Mas ele publicava em periódicos. Você precisava gerar um fato novo para o teu leitor. Claro. Né? A gente vê isso em livros até brasileiros, de Machado de Assis e outros grandes escritores aqui do Brasil, Guaranico, José de Alencar, eles foram escritos em folhetins. Então você tinha que prender a atenção do teu leitor para comprar o jornal da semana que vem, ou do dia seguinte, ou para comprar a publicação, né, da banca no mês seguinte, no dia seguinte. Então você tinha que gerar um fato novo. Se fosse toda aquela coisa sempre mastigando aquela mesma história, aquele mesmo enredo, talvez o pessoal fosse meio que desanimando e tal, sendo que nessa parte mais inventiva prendesse mais o público, gerasse mais sensacionalismo, vamos dizer assim, no bom sentido. Engajamento, pronto. Engajamento, troquei a tua palavra de uma coisa pejorativa para uma coisa boa. Mas, perfeito, João. E aí, bom, falamos aí do Rice Burroughs, do Fritz Leiber. Temos que falar também do Robert Howard, né, que embora não tenha sido o primeiro, tá longe de ser um dos pais da fantasia, mas eu acho que é um dos seus maiores expoentes aí da Espada de Feitiçaria, que é o criador do Conan, né, cara? O Robert Howard, por ter toda essa projeção que ele teve. A gente conhece muito o Conan a partir primeiro a gente começou a conhecer a partir do filme, né, do Arnold, né, dos anos 80 lá. Só que, cara, assim, esse universo do Conan, ele nunca morreu, na verdade, né? Desde o momento em que Robert Howard veio a falecer, né, e morreu, ele já teve outras pessoas que continuaram escrevendo naquele universo, ele teve excelentes, isso é uma coisa que, porra, cara, isso aí, os caras tiraram 20 aí, porque teve bons herdeiros literários, sabe, tipo, caras que não fizeram aquela que fizeram com Star Wars, entendeu? Quer dizer, os caras
entenderam, os autores, né, que escreveram depois do Howard, né, Sprague de Camp, Lynn Carter, o próprio Roy Thomas, que era o roteirista dos quadrinhos, então, todos eles entenderam qual era a atmosfera da Ereboriana e do Conan, a personalidade do Conan, como é que ele era e tal. Então, muito antes do filme, né, dos anos 70, dos anos 60, você encontrava histórias do Conan, excelentes histórias, mesmo depois do Howard ter falecido, né. Mas é isso, cara, a gente fez um desconstruído inteiro sobre Robert Howard, confira aí, muito completo aí. O Robert Howard, então, autor também americano do Texas, né, cara, nasceu em 1906, faleceu aos seus 30 e poucos anos, acho que não sei quantos, mas 30 e poucos anos, né, enfim, teve uma morte muito prematura, produziu muita coisa, cara, não só de espada e feitiçaria, não só de Conan, mas escreveu de tudo, né, cara. E ele tinha essa vontade de escrever ficção histórica, ele escreveu, inclusive, muita coisa de ficção histórica, mas ele se encontrou na espada e feitiçaria, por quê? Porque ele começou a estudar, sei lá, civilizações antigas e tal, e falou, olha, cara, eu vou escrever uma aventura com o herói, com o bárbaro e tal, e eu vou acabar errando em algum momento, sabe, cara? Eu vou cometer inconsistências históricas, então eu vou fazer o seguinte, vou inventar essa história dessa coisa da Ereboriana. Rapidamente falando aqui, acho que todo mundo já sabe que a gente fala de Robert Howard toda hora no Minipod, mas não é como a gente tá fazendo um Minipod especial, só abrir esse parênteses pra lembrar que a Ereboriana é assim, né, cara? Você teve, né, a pré-história e tal, aí teve uma ascensão de uma era humana, aí teve um cataclismo, né? No caso, o dilúvio que destruiu a Atlântida. A primeira era foi a era Turiana, que foi destruída, né? A Atlântida foi destruída e tal. Teve uma segunda era, que foi a Ereboriana, que, pô, teve a ascensão do homem, essa coisa toda, que é onde é a época que se passa o Conan. Aí teve um outro cataclismo que, porra, acabou com a civilização completamente, né? Só sobraram algumas pessoas, aí teve, porra, o início da nossa civilização, com o Egito, Suméria, essas paradas todas e tal, né? Aí você pensa assim, pô, obviamente que isso não existiu, essa história é fantástica, obviamente que eu também acho que não, mas uma vez eu tava escutando um amigo meu, Juliano Yamada, cara, o cara mora lá em Curitiba, o cara, ele é geólogo, eu tava escutando um podcast com ele há muitos anos, e ele falando que a Terra, de fato, passou por várias catástrofes, entendeu? E tem estimativa, mas aí, né, por questões de vulcão e tal, que muitas dessas catástrofes, cara, sobraram, tipo assim, 10 famílias humanas que repovoaram o planeta, entendeu? Isso de verdade, tô falando cientificamente falando, entendeu? Claro que não tinha magos, não tinha nada disso, mas tô falando de catástrofes naturais, tipo era do gelo, essas paradas, sabe, cara? Então, essa ideia, eu lembro que eu falei do flerte com a ciência, quer dizer, essa ideia da Ereboriana, ela é uma ideia que dentro da questão da fantasia você aceita, entendeu, cara? Tem uma boa desculpa pra existir. E aí o Conan, né, e o Conan era um desses personagens aí, um bárbaro, né, que ele e as histórias são contadas de forma não cronológica. Quer dizer, por quê? Porque, como o Howard fala, o aventureiro em volta da fogueira que tá contando as histórias, ele não vai contar a história de forma cronológica. Ah, eu comecei lá, né, na Ciméria. Não, ele vai contar na medida que ele vai lembrando. Pô, tu falou uma coisa sobre piratas. Ah, eu lembrei da época que eu fui pirata, tem uma história aqui, entendeu? Então, eu, particularmente, já falei isso, eu acho que isso, na realidade, era assim, tipo assim, pô, Robert Howard hoje tava com vontade de escrever uma história sobre Velho Oeste, digamos assim, sabe? Aí ele escrevia uma história. Aí ele escrevia uma história do Conan sobre o Velho Oeste, porque tem essa parada, né? Tem uma história, além do Rio Negro, inclusive, que é bem tipo assim, tem os colonos, né, que estão sendo atacados pelos Pictos. Pictos era um povo lá, né, que era um povo que atacava os colonos da Aquilônia, né? Então que parece meio que uma parada meio Old West, entendeu, cara? Ah, eu tô com vontade de escrever uma história sobre, sei lá, sobre guerrilha. Pô, teve uma época que ele encaixava isso aí no mundo do Conan. O Conan teve uma época que foi líder dos cossacos, cara. Cossacos nem esses cossacos históricos, não. Quer dizer, que era um grupo guerrilheiro das montanhas e o caralho. Então, tá entendendo? Então, eu acho que foi isso. Entendeu? Mas todo mundo conhece o Conan por isso, né, cara? Pelos filmes depois, né? Pelas histórias, pelo próprio RPG, que é uma parada. No Brasil, pela revista, né? Espada Selvagem de Conan, né, cara? Porra, eu já li tudo da Espada Selvagem. Eu sou muito fã do Conan, né, cara? Mas, enfim, escuta o nosso desconstruindo aí sobre... A gente falou bastante do Howard. Acho que teve 2, não foi, Dudu? Um a gente falando sobre a Switch, né? E tivemos a Switch aqui. Sim. João conheceu o Conan como, cara? Foi pelo filme ou não, cara? Cara, foi pelo filme, com certeza. Eu nunca fui muito de quadrinhos, né? Então, assim, não peguei a Espada Fantástica, infelizmente, ficou meio estranho. Não, olha só, é muito melhor a Espada Fantástica, jogo, Espada Selvagem. Tu pegou a Selvagem, não vai ficar ruim. Fica ruim.
Exatamente. Espada Selvagem parece um negócio meio carnaval. Se tu pensar, fora do contexto, parece uma parada meio carnavalesca, né? Que eu peguei a Espada Selvagem. Tá? Já lembrando, alguma gíria pra alguma coisa, né? Mas aproveitando pra lembrar aqui que o Conan é uma inspiração fortíssima das rótulos de catuaba, né? Tem várias bebidas aí com Conan na capa e com as mulheres ali do Conan também, sempre posando, mas o meu contato não foi com revista, foi com os filmes, realmente, sem dúvida, acho que é emblemático, né? Uma geração inteira ficou conhecendo o Conan através dos filmes do Schwarzenegger, né? Antes de fechar sobre o Conan, eu vou primeiro também lembrar que o Howard também tem outros personagens, né, que são conhecidos aí da fantasia. Tem o Kul, que é o rei de Atlântida, né, que dizem que é um personagens. O Conan é descendente do Kul, isso nem tem confirmado, isso. Algumas pessoas falam isso aí, né? Tem o Solomon Kane também, que é aquele puritano, que enfrentava sucubes, as paradas todas e tal. É bem legal, é bem legal. O Kul eu achava interessante porque na Espada Selvagem, pelo menos, sempre... Porque o Conan era o anti-herói, né? O Conan é aquele cara que não quer saber de lei, não quer saber de nada e chuta o balde. É o Chaotic Good, né? Vamos dizer assim, né? Sim, então, sempre que os caras queriam fazer uma história em que o rei, quer dizer, o Estado, ele tá falando bem do Estado, né, cara? Eles faziam no universo, assim, na era do Kul, né? Então, quando tinha uma história... Sei lá, no quadrinho, muitas vezes tem, sei lá, a história e depois tem uma outra historinha de uma outra aventura, entendeu? Às vezes de outro personagem, né? Então, a Espada Selvagem tinha algumas histórias do Kul. Então, tem uma história que é engraçada, cara, que é quase que uma anedota, né? Mas o cara, ele tem uma taverna e veio o cobrador de impostos, né? E o cara fala, olha, tem que pagar imposto e tal. O cara, não quero pagar imposto tal. Olha só, é o seguinte, tudo que está sob o solo real precisa pagar imposto. Aí o taverneiro fala, pô, vou pensar numa... Posso fazer? Aí ele contrata um mago e o mago faz a taverna levitar, né? E a galera... Já viu essa história? Vocês conhecem essa história, não? Não conhecia, não. Aí a galera sobe na taverna com a escada, né? Aquela parada, tudo e tal. Aí os caras chegam lá, aí vê lá o cobrador de impostos não consegue subir, os caras fazem uma festa e tal, na taverna. E aí distribui bebida e tal. E o mago, porra, caralho, exagera. O mago toma um pileque lá, cara, fica bêbado e tal. Joga a galera a taverna começa a balançar. Aí a taverna cai, meu irmão, no chão, assim, sabe? Não morre ninguém, não, mas fica toda destruída a taverna, assim. Aí o último quadrinho lá é o taverneiro todo fudido, assim, nas ferragens lá. Aí o cobrador de impostos com a prancheta, falando assim, cara, só tem duas coisas certas na vida: a morte e os impostos, cara. E os impostos. Que isso aí é meio que uma anedota, né, cara? Que o cara... Sim, mas é quando sim. O cara tá querendo puxar o saco do Estado, assim, né? Tipo assim, falando do Laufo, né? Da parte legal da coisa, né? O Conan chutava o balde e tal. Então o Kul tem essa parada, né? Falei do Solomon Kane. E pra encerrar, pra quem quer conhecer e não conhece nada da Conan, eu recomendo... Qual aventura do Conan eu tenho que ler? Tem que ler do início, tal, cronológico, não. Eu acho que a melhor aventura, que é mais icônica, né? Que representa mais o Conan, e não só o Conan, como a Espada e Feitiçaria, é a Torre do Elefante, já. A Torre do Elefante que a gente falou lá no nosso... A gente falou bastante que é uma aventura Desconstruindo, né? Exatamente, que é espetacular do Conan. Tem, né, no